Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos fazer hoje 5 cruzes. Por que 5? Porque nós devemos crer com a cabeça, proclamar com a boca e vivê-la inteiramente, não no verniz, mas na raiz do coração. Mas também com as mãos. Os cristãos devem ter as mãos furadas, devem agir, repartir, como o meu coroinha dizia, mas então o buraco deve ser grande, muito grande, porque se é pequeno só caem migalhas para os pobres, deve ser um pão inteiro. Que sabedoria! Vamos fazer 5 cruzes, cabeça, boca, coração e as mãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um rei, já na idade canônica, 80 anos, pensou: tenho 2 filhos e uma filha. Eu vou fazer um teste. Eu vou ver quem poderá me suceder no reino. Chegou o primeiro. Quem sou eu para você? Papai, você é tudo, mas o quê? Papai, o Senhor é como o ar que eu respiro. Veio o segundogênito. Quem sou eu para você? Pai, o Senhor é como o sol que me esquenta. E veio a última caçula, a menina. Minha filha, quem sou eu? Papai, o Senhor é o sal. O quê? Sal? Sim, o Senhor é o sal. Mas diga outra coisa.
Eu não sou doce como açúcar, como mel. Não, o Senhor é sal. Vai embora. É assim que você responde. Vai na cozinha, trabalha como uma última empregada. A filhinha foi na cozinha, mas muito inteligente, se tornou a chefe da cozinha. Bem, o pai estava ainda em dúvida a quem deixar o reino. E organizou uma grande festa. Outros reis chegaram. E no almoço, uma surpresa. Chegou a comida. O rei experimentou. Mas que comida é esta? Não tem gosto. Alguém disse, mas parece que não tem sal aqui. Não tem sal. Chamem lá a chefe da cozinha que vem aqui. E chegou a filha do rei. O que você fez? Papai, eu lhe dei já a resposta. Quando o Senhor fez o teste, perguntou, quem sou eu? Papai, o Senhor dá o gosto a todas as coisas. O Senhor é o sal. O rei ficou pensando e decidiu. Quem vai continuar o meu reino vai ser a caçula. Meus irmãos, é aquilo que o Evangelho diz. Vamos repetir. Vós sois o sal da terra. E aqui, esta igreja de Nossa Senhora da Luz, vamos repetir bem forte. Vós sois a luz do mundo. Bem, meus irmãos, eu acho que depois de 60 anos de padre, eu vi que a gente estudou tanta teologia, mas eu fui procurando exemplos, como este que contei agora. Mas, meus irmãos, eu iria traduzir destas duas comparações com 3 palavras. Eu tenho repetido indo em muitas igrejas. Pode ser que, quando eu rezei missa aqui, não sei, faz talvez mais de um ano, tenha dito isso, mas vou repetir. Meus queridos irmãos, ao longo de 2000 anos de história da igreja, eu tive a oportunidade de lecionar na PUC, História da Igreja, nas aulas de teologia, História da Igreja. Em 2000 anos, eu descobri isso. Os 3 C. Parece que na igreja a coisa mais importante é a comunicação. Agora as redes sociais, falar, comunicar. É importante, mas a comunicação não é o mais importante. A comunicação é a casca, é a embalagem. É importante o que tem dentro. E de fato nós tivemos grandes comunicadores no Brasil, na televisão, encantando o povo, mas sem conteúdo, tinha nada, vazios. Mas o pessoal gostava. Bem, eles diziam o que o povo queria ouvir. É sempre assim. Se você diz ao povo o que eles querem ouvir, eles gostam. Bem, meus queridos irmãos, a comunicação é importante, mas o conteúdo é muito mais importante. A embalagem, o que tem dentro. Hoje nós estamos na época da embalagem, né? Eu era criança, uma família muito simples, como talvez as vossas, não é que eram todas assim. A gente ia comprar, levava a garrafa para o azeite. Agora, custa mais a embalagem do que tem dentro. Quantas vezes eu vi? Meu Deus, que embalagem bonita. Mas dentro tem pouca coisa. O conteúdo é muito mais importante.
é o mais importante? Não é o mais importante. O mais importante é o terceiro C. Comunicação é importante, porque se uma pessoa não sabe se comunicar, a pessoa não entende. O conteúdo, muito mais importante. Mas, meus irmãos, sabe qual é o terceiro C? A coerência. Viver o que você prega. Porque se você prega bonito, mas não vive o que é um desastre. Eu sempre digo aos pais, quem é papai e mamãe, levante o braço. Eu vou dar a vocês um conselho. Vocês já todos ouviram. Os vossos filhos, não esqueçam, olham muito mais o que vocês dizem. Eles têm orelha pequena, não escutam. Eu fui numa casa e a mãe falava, e o filho, mãe, já 1000 vezes me falou isso. Estou cansado de ouvir. Eu estava lá presente e disse, menino, não diga isso, porque a mãe falou 1000 vezes, mas 1000 vezes você não seguiu o que a mãe disse, então ela ainda vai repetir. Ouça o que tua mãe diz, mas os nossos filhos têm orelha pequena, não escuta. Mas os nossos filhos têm orelha grande, eles estão vendo se a pessoa é coerente, se vocês são coerentes. Bem, meus irmãos, quando existe muita comunicação e também muito conteúdo, mas se não tem coerência, é um desastre. Este padre ou este leigo fala bonito, como fantástico, como se comunica bem e tem conteúdo. Mas quando descobrem que este leigo ou este padre não vive o que diz, é um escândalo. É um grande escândalo. Eu fui diretor espiritual no seminário regional de Curitiba por 10 anos, aliás, 20 anos. Inclusive, o nosso bispo, Dom Celcinho, eu vi ele com 18 aninhos. Meus irmãos, sempre dizia a estes padres, sejam coerentes, não se preocupem demais da comunicação, se preocupem demais do conteúdo, estudem teologia sempre, mas sobretudo, meus queridos seminaristas, sejam coerentes, vivam o que vocês pregam, porque eu sempre usei esta expressão, as casas paroquiais são de vidro. O que quer dizer de vidro? O povo vê tudo. Quem entrou na casa paroquial, quem entrou, quando foi, o que aconteceu, sabe tudo. 60 anos de padre, isso. Eu vou dizer a vocês, às vezes a gente também deve ser prudente. Eu tinha dado uma palestra, eu estava no Boqueirão. Alguém tem parente no Boqueirão? Sempre tem um outro. Viu aí? Bem, eu era pároco lá no Boqueirão. E o cursilho de cristandade, tem aqui alguns cursilhos de cristandade? Não tem, não. Ah, viu como é que é? E me convidaram, a reunião era lá na paróquia de Guadalupe, uma reunião dos cursilistas. Eu dei uma palestra, e depois, não tinha carro, uma cursilista me levou lá no Boqueirão. Mas lembro até hoje, era meia-noite quando nós voltamos, e em frente da minha casa tinha uns botecos lá ainda abertos, meia-noite. E a minha motorista disse, Padre João, o senhor deu uma palestra esplêndida, posso lhe dar um abraço? Não me dá um abraço aí, porque amanhã toda a cidade vai comer, todos vão comentando. Ontem à noite, Padre João deu um abraço numa polacona lá, não sei o que.
Realmente, meus irmãos, devemos ser coerentes e também prudentes. Quantas vezes eu dizia aos padres, sejam coerentes, porque a vossa casa também é de vidro. O povo sabe tudo do padre. Não sei como é que consegue. Bem, paramos aqui? Alguém já está dormindo? Não. Meus queridos, vamos concluir. Vocês estão aqui nesta... eu não digo capela, porque eu vi capelas, isso é mais do que uma paróquia. Muitas paróquias são menores do que a vossa capela. Bem, meus queridos, luz, devemos ser luz. Eu estou divulgando a devoção a São Carlos de Jesus. Ele foi canonizado alguns anos atrás. Porque no seminário onde estava, nós falávamos a vida destes grandes santos. Já naquele tempo se falava muito do Padre Pio, e agora é São Padre Pio. Mas estes santos muito famosos, quando descobri este santo, São Carlos de Jesus, é um convertido francês, gostei demais. Ele foi missionário na Argélia, no meio dos muçulmanos. Ele não fez grandes coisas. Ele dava o exemplo. Ele tinha um lema: gritar o evangelho com a vida, com a coerência. Eu gostaria que vocês repetissem esta frase: gritar o evangelho com a vida. Dando o exemplo. E os muçulmanos diziam: Padre Carlos, mas como o senhor é bom. Ele tudo que tinha distribuía aos pobres, atendia, era a ternura encarnada. Como o senhor é bom. E ele respondia: bom é o meu patrão. O senhor tem um patrão? Tenho, mas o meu patrão que é bom. Eu procuro de seguir o meu patrão, mas estou longe. Mas não sabiam, mas o senhor aqui tem um patrão? Tenho. Mas quem é este patrão? É Jesus de Nazaré. Aí começava a catequese. Mas queremos conhecer o patrão. Meus queridos irmãos, essas redes sociais são uma grande bênção, mas um grande risco, porque às vezes nós padres, e bato aqui no peito, em vez de o celebrado, o povo olha o celebrante. Não é o celebrante que é importante, o celebrado, Jesus. Então vamos ficar com esta palavra, vamos viver com coerência. Sobretudo vocês pais, não esqueçam, os vossos filhos têm orelha pequena, mas têm um olho grande. Baixe um momento a cabeça e vamos fazer, se acha bom, fecha também os olhos para enxergar dentro e faça hoje esta oração. Nossa Senhora da Luz, eu preciso de luzes. Eu preciso de luzes. Nossa Senhora da Luz, eu preciso ser sal, dar o gosto. É o sal que dá o gosto. Nossa Senhora da Luz, que eu siga também o teu exemplo de bondade e de disponibilidade. Tu dissestes: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Obrigado, Jesus, por estas luzes que nós recebemos. Que eu procure viver o que leio na palavra de Deus
que eu seja coerente, não apenas comunicação e conteúdo, mas muita coerência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,